Bem, boa tarde, está no ar mais uma edição do programa Primeiro Escalão, aqui nos estúdios da OTV em São Paulo. Hoje estamos recebendo como nosso convidado o padre Ederaldo de Oliveira, vigário da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Moema, aqui em São Paulo. Muito obrigado, padre Ederaldo, por atender o nosso convite. E para trabalhar comigo, participar dessa entrevista com o padre Ederaldo, a nossa convidada especial é a jornalista Ellen Dastre, jornalista com larga experiência em televisão. Entre os seus principais trabalhos foi a direção do programa Ronivon na TV Gazeta. Padre Ederaldo, para a gente começar a entrevista, antes de entrarmos nos assuntos que eu diria, que eu chamaria de mais importantes, que tem pontuado na mídia nos últimos meses, que foi a canonização do padre José de Anchieta, as canonizações do Papa João Paulo II, do Papa João XXIII. Exatamente. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor, até já conversamos a respeito sobre esse assunto, sobre as diversas linhas de atuação da Igreja Católica, as congregações. Existem várias congregações, a congregação redentorista, os jesuítas, os franciscanos, a sua congregação, que é a congregação salvatoriana. Para o nosso internauta entendesse um pouco o que significam essas congregações, qual é o papel de cada uma, vez que a igreja é uma só, né? A Igreja Católica Apostólica Romana. Então, quais são os papéis preponderantes dessas congregações e as diferenças que existem entre cada uma? As principais. Certo. Bom, primeiro, boa tarde a vocês aqui. Boa tarde a quem está nos acompanhando pela internet. É assim, a igreja, ela tem, desde há muito tempo atrás, surgiram as chamadas congregações. Antigamente eram chamadas de ordens religiosas. O que é isso? São agrupamento de pessoas que têm, evidentemente, um fundador. E esse fundador, vamos colocar assim, por inspiração do Espírito Santo, ele percebe um foco, um problema específico na sociedade e congrega esforços para resolver aquela questão, para se dedicar em cima daquela questão, mesmo como igreja. Sim. O que é normal acontecer? As pessoas acham que padre é tudo igual. Não são. Não é. Não é. Então você tem o padre diocesano, que é aquele ligado à diocese, quer dizer, ele nasce, teoricamente, né? Nasce numa diocese, ele estuda, entra no seminário, estuda, é ordenado e vai trabalhar ali até morrer, aspas. Ele responde ao bispo. E tem os padres, exemplos é o padre Marcelo, o padre Juarez e outros aí. São padres diocesanos. Diocesanos, que têm compromissos de obediência e de castidade. Já os padres religiosos, ligados a essas congregações, eles respondem à congregação, ao superior provincial deles. E estão a serviço da diocese também. Então, o que difere uma congregação da outra? São os chamados carismas. O que é isso? Vou dar um exemplo concreto. Você pega os padres camelianos. Os padres camelianos, eles têm o carisma deles... É uma ordem, é uma congregação. O carisma dele é para trabalhar especificamente na área da saúde. Hospitais, clínicas, etc. Então, eles dão assistência nessa área. Atende aos enfermos. Aos enfermos. Você pega os padres salesianos. Salesianos, que é com a juventude. Os irmãos maristas, que é com a educação. Tem o Colégio Arquidiocesano e vários colégios excelentes deles no país inteiro. Os jesuítas não. Os franciscanos, que é mais fácil em relação aos pobres, e por aí vai. São em várias e várias congregações, sejam masculinas ou femininas, que têm um carisma específico. A nossa, por exemplo, dos salvatorianos, o nosso fundador, ele é alemão. Ele, na Alemanha, na Kulturkampf do Bismarck, que era um processo de secularização, né, da Alemanha, ele estava unificando, então estava secularizando a Alemanha. E o nosso fundador percebeu que as pessoas, como estavam sendo proibidos de ir à igreja, por exemplo, de frequentar, a igreja foi proibida, todo e qualquer culto. Ele percebeu que foi por água também os valores, os princípios morais, princípios cristãos, não apenas a questão do culto, mas a questão dos valores humanos, foi por terra, tudo isso. E aí ele percebeu a necessidade de trabalhar em favor do resgate desses valores, especificamente, vamos dizer assim. Quer dizer, mas em que área? Não na igreja, não numa capela, não na missa especificamente, mas na sociedade como um todo. Então, por isso que a nossa congregação chama Sociedade do Divino Salvador. Ou seja, é na sociedade que devem ser vividos os valores fundamentais
cristãos, Então, que ela são abrange valores vários éticos. valores, Tal. mais Exatamente. abrangente, mais genérico. Mais abrangente. E E de posso- todos os modos e meios. Antes de passar a palavra para Ellen, por exemplo, a paróquia Nossa Senhora Aparecida de Moema, que acaba de completar 80 anos, fez no ano exatamente, passado, ela é ministrada por padres salvatorianos. salvatorianos. E a Basílica Nossa Senhora Aparecida, lá em Aparecida do Norte, Pelos padres. cujo chefe, cujo bispo primário é Dom Raimundo. Qual é a congregação que comanda Então, lá. a Basílica Nossa Senhora Aparecida? Lá são os padres redentoristas. E qual é a diferença? O redentorista, qual é, É o uma- objetivo então, os e a redentoristas- missão do redentorista nesse caso? Eu não estou muito certo, mas se não estou enganado, que assim, o fundador dos redentoristas, Santo Afonso Maria de Ligório, era um grande moralista, é doutor em moral da igreja, né? E parece que é nessa linha que vai o carisma deles. Eu não tenho muita certeza, não posso dizer. Sim. Né? Mas é uma outra congregação. Somos padres da igreja católica, serviço da igreja católica, mas com carismas específicos. Como se fosse a especificidade na medicina, né? Antes não tinha só o clínico geral, aí vocês têm várias especificidades, né? É como se fosse isso as congregações. Mas a missão é uma só, a divulgação da palavra Exatamente. de Jesus Cristo, o Exatamente. evangélico. Essa é uma missão É. uníssona. Exatamente. Ellen, por favor. Quer dizer, você está dentro de uma congregação que tem como foco, como luz principal, os valores da sociedade. Valores cristãos na sociedade. Vamos colocar Valores assim. cristãos na sociedade. Me conta o que é que está acontecendo com o Brasil, que tem me assustado tanto. Pai matando filho. Filho matando pai. Filho matando pai. Madrasta, mãe abandona filho numa lata de lixo, aí quem pega mata também. É barbárie. É. Nós chegamos num ponto de barbárie, porque quando o seio familiar principal, a pequena família, vamos dizer assim, né, que é pai, mãe e filhos, é a célula menor da família, é atingida tão cruelmente e com constância como nós estamos vendo. A gente não passa mais um mês sem uma notícia dessa. Me Gravíssima. assusta, me assombra, me deixa com medo, porque eu não sei que rumo nós estamos Dentro tomando, dessa abordagem da padre. Ellen, o homem está deixando de ser homo sapiens para se transformar no homo perversus. Exatamente. Não é? Assustador. Homo terríficos. É assustador. Eu não estou nem dizendo do assalto. Eu acho que nós, jornalistas e pessoas da comunicação, temos um erro gravíssimo quando a gente fala a violência. Violência é quando a gente grita, violência é quando você dá um empurrão no outro. Nós estamos vivendo um momento, um dia a dia de criminalidade. Criminalidade, esse é o nome, não é violência. Enquanto a gente lidar com a palavra errada, é a violência, parece que fica mais leve. Como é que o senhor vê isso, padre? Não, é crime. Por favor, padre, o que a gente faz Qual é para a salvar? participação da igreja qual é o papel da igreja nesse processo? Então veja bem, se nós olharmos vamos olhar um pouco para a história. Vamos olhar antes de 64, do regime militar. Querendo ou não, a maioria era, acho que nós estávamos em 60% ou 70% do Brasil era rural. Né? Acho que naquela época, mais ou menos, vamos chutar. Então, as pessoas, elas tinham referências fortes no seio familiar. Daquele avô, dos pais, eram referências fortes. Do regime, quando entrou o regime militar, querendo ou não, existia, a gente questiona muito, mas o governo exercia autoridade, tinha autoridade. Quando veio a democracia, veio a liberdade de um certo ponto, mas aspas, por favor me entenda, veio um pouco de libertinagem, quer dizer, tudo ficou muito solto. Os pais deixaram de ser referência, a escola deixou de ser referência, o próprio governo deixou de ser referência, as instituições públicas, a justiça deixou de ser referência. Então, existe alguma referência hoje que vale a pena na sociedade? Vamos ser sinceros. Não. Nesse sentido, é cada um por si.
O que está acontecendo hoje é isso. Existe falta de lideranças na política, dizem alguns? Existe. Mas a igreja, eu trago até uma pergunta de um empresário com quem eu conversei há pouco por telefone, que me disse o seguinte: faça essa pergunta ao padre Ederaldo. A igreja tinha um papel político preponderante, importante, Exatamente, no dia a dia, na sociedade, dentro da sociedade. E hoje, como é que ela exerce esse papel dentro dessa análise que a Ellen faz? Quer dizer, com essa violência acontecendo e a impunidade campeando no país com uma injustiça absoluta. Então, você pega um tempo atrás, a igreja, você tinha Dom Helder Câmara, Dom Luiz Loscheider, Dom Paulo Evaristo Arnes, eram pessoas marcantes na história, da nossa história, não só da igreja, porque eles realmente, pontuavam, eles pautavam a discussão e chegava junto com o governo, junto com as instituições públicas. Hoje não temos essas personalidades. Isso não quer dizer que a igreja nos bastidores atue, e atua muito. É difícil dizer isso, talvez alguém pode entender errado, mas a Igreja Católica é a maior provedora de assistência do mundo. Eu vi isso quando morei social. Em África. Exatamente. A gente poderia dizer a maior ONG do mundo, mas não é ONG porque tem uma espiritualidade que lastreia. Mas é a que mais faz trabalho assistencial no mundo inteiro. Isso desde saúde, educação, inserção no meio político, conscientização, de promoção de renda. Então, o que diferencia hoje? Ou talvez hoje nós não tenhamos aquelas personalidades marcantes, que o pessoal parava para ouvir o que o Dom Paulo tinha que dizer. Mas os líderes, os grandes líderes. O senhor acha que hoje a igreja carece de liderança religiosa? No Brasil grandes carece. Líderes? No Brasil, mas aí eu acho que a gente teve um ganho tremendo com esse novo Papa. Não, estou dizendo nível de Brasil. Ah, tá. Brasil. Nível de Brasil. Não, mas eu estou dizendo mesmo em nível mundial. Eu acho que a vinda desse Papa foi uma bênção o impacto da visita do Papa Francisco ao Brasil reaqueceu. Foi personalidade do ano, né? Reaqueceu o interesse do mundo católico, não só do mundo, do universo, do mundo católico brasileiro. E o que é interessante resgatando é que eu faço a seguinte leitura: o Papa é uma ponte histórica. Como? Você pega o Concílio Vaticano II, né? Uma igreja mais próxima da sociedade, das pessoas, uma igreja pé no chão, com uma espiritualidade de vida concreta. Depois quem entra lá, tá certo? Vamos colocar Paulo VI, que ele terminou o concílio e encaminhou o processo. E depois entra João Paulo II, depois entra o Ratzinger, o Pedro XVI. Esses dois, claro, um é até santo, o outro tem uma postura santa, mas eles deram uma segurada nos avanços que foram propostos pelo Vaticano II. Então, quando vem o Papa Francisco, ele está resgatando... Jesuíta ou franciscano? Jesuíta. Ele está resgatando elementos do Vaticano II, de uma igreja mais próxima das pessoas, que fala a língua das pessoas, sem aquele teologismo, aquela coisa nas nuvens, distante da realidade das pessoas. O Francisco é uma ponte histórica. E que está discutindo assuntos considerados tabu. De gaveta. Até hoje. O homossexualismo, casamento entre gays, o aborto, está discutindo usando a linguagem do povo. Exatamente. Não é? Eu penso que a Igreja Católica, os padres, e eu respeito demais todos os padres, porque eles não estão lá à toa. Eu hoje resolvi que eu vou ler a Bíblia e eu vou ministrar. Não é isso. Eles têm um estudo profundo. Se a pessoa culta, estudada, é um padre. É inacreditável o poder da igreja de formar essas pessoas que vão falar com a sociedade. E isso é muito importante, para não se falar bobagem, né? E os padres, eles têm uma formação profunda, essa formação, né? e esse estudo. E eles não estudam só teologia, não, né, padre? Eles têm um estudo sobre todas as áreas de saúde, de educação. Eles são muito preparados. Então, isso eu acho extremamente importante. Mas, realmente, a igreja estava falando num nível que não estava falando com a sociedade. Exatamente. O fato de ter um bom estudo, de ter uma boa formação, precisa ser sabedoria o suficiente para poder falar
com todo mundo, né? Com todas as idades e com todas as pessoas. E eu acho que esse resgate realmente o nosso Papa está trazendo graças com a ele, a maestria. igreja está voltando a pisar no chão. Isso é Exatamente. espetacular. Porque a igreja antes era a cara do Papa Bento XVI e anteriormente do João Mais Paulo fechada. II. Era mais fechada, mais centralizada em Roma, mais centralizada em si mesmo, sabe? Muito preocupada com a instituição. O Papa Francisco tem uma preocupação pastoral. Pastoral Tipo, e atinge a vamos, juventude. a igreja está ali, mas vamos unitar o povo, sabe? É assim, esse homem. É um espetáculo. Ele é. Jesuíta. 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 Primeiro Papa jesuíta da história. Da história. Da história. Espetacular. Eu achei que ele era E latino-americano, hein? Ele teve um papel, o cardeal Bergoglio teve um papel importantíssimo na quinta conferência em Aparecida. Aqui, quando teve aqui. Antes de ser Papa. 2007. Sim, cardeal. Antes de ser 2007, Papa. que foi em Aparecida. O papel dele, e ele bebeu o quê? Dessa igreja latino-americana. Que a igreja latino-americana, ela difere das outras, da igreja católica no mundo inteiro. Isso eu posso falar com propriedade, que eu morei 7 anos em Moçambique, na África. Por quê? Quando ficou pronto o Concílio Vaticano II, vamos falar de maneira bem simples, as conferências episcopais dos continentes tinham que pegar aquilo que veio do Vaticano II e esmiuçar e aplicar conforme a sua realidade. Quem fez isso? A Igreja Latino-Americana. As outras continuaram bebendo ainda da Igreja Europeia, daquela visão europeia de ser. Então você vai em Moçambique, a igreja lá tem características moçambicanas, claro, africanas, evidente. Mas você olha ali, pô, parece que eu estou em Roma, parece que eu estou em Portugal. Aqui no Brasil, não. A Brasil, América Latina, de maneira geral, né? Nós falamos mais aqui do Brasil. Tem identidade. A igreja aqui tem identidade. Uma criatividade pastoral, uma riqueza pastoral que não tem em outros lugares. Bom, uma das coisas mais espetáculo. bonitas que você pode assim, assistir é ir ao Bexiga na época do carnaval, antes do último ensaio da Escola de Samba Vai-Vai, que é a escola de samba Sim. que representa o Bexiga, o padre, vejam bem, carnaval é uma festa profana. O padre da comunidade, que é o da Nossa Senhora da Quiropita, ele desce para abençoar a escola de samba. a escola. É só no Brasil que acontece Então, isso. tem 20 mil pessoas na rua, 20 mil, 30 mil pessoas na rua, é um negócio absurdo. E todos rezam um Pai Nosso, juntos com o padre da Nossa Senhora da Quiropita. Aí acaba, o surdo começa a bater tum, tum, tum. E aí começa o samba a entrar devagar, E começa o devagar, carnaval. até começar o carnaval. É, que espetáculo. É de arrepiar, é maravilhoso aqui. É bonito. Mas isso só acontece no Brasil. Olha, a visita do Papa Francisco não vai, no médio prazo, resultar na volta dos católicos não praticantes, do chamado católico não praticante? Não, tem à muita gente igreja? voltando já. Porque hoje nós temos 123 milhões de católicos no Brasil, de acordo com o último censo realizado pelo IBGE, se não me falha a memória, se não me engano, ou seja, em torno de 60% da população brasileira. E há 20 anos, 30 anos, nós tínhamos 90% de católicos no Brasil. Estamos perdendo católicos? Não, acho que Como é não. que o senhor Eu não analisa me essa- preocupo com números. Veja, eu não me preocupo e acho que não devemos nos preocupar com isso. Por quê? Aqueles que se encontram, se identificam e Sim. conseguem perceber que a Igreja Católica é um instrumento que ajuda a própria pessoa a crescer como pessoa mesmo, a se aproximar de Deus, ótimo, essas ficam. Aquelas que não conseguem identificar, procuram outras formas. E é nada contra isso. Essa diversidade é interessante, porque afinal de contas, tudo vai encaminhar ao mesmo Pai. Mas agora, o que nós temos que ficar atentos é perceber até que ponto esta igreja ou aquela igreja, ou religiões, elas Sim. me ajudam verdadeiramente a crescer, ou ela está usando da minha inocência. Isso que a gente tem que tomar cuidado. Né? E tem até dentro da Igreja Católica alguns setores, alguns ramos que fazem isso, e que é questionável, é condenável.
Então, a questão de números não devemos nos preocupar. O que devemos nos preocupar é na qualidade da caminhada que a pessoa faz junto conosco. É da ajuda, da assistência, se a gente consegue ajudar a pessoa a crescer. Aquelas que estão ali. Sim. Não vamos nos preocupar com aquelas que estão fora. Nós não podemos cair no proselitismo, vamos colocar nesse sentido, né? Queremos encher a igreja. Não. Queremos que aqueles que estejam na igreja se sintam bem. E aqueles que se sentem bem, automaticamente passam a ser testemunhas também para os outros e passam a cumprir seu papel na sociedade como cristão batizado. Isso é que importa. O número, a quantidade, isso não é tão relevante, eu acho. Não, concordo. E o pior é que o Papa também acha que ele já falou isso. Francisco também. Porque senão a gente fica pensando na instituição só. E os alertas que ele dá para nós, o próprio Jesus mostra que o importante não é a instituição. A instituição é um meio, é um mecanismo, é um instrumento para a gente viver e aplicar a missão. A missão é que é mais importante. E a participação da mulher na Igreja Católica, padre? Me parece que dentre as religiões monoteístas, a Igreja Católica é a única que aceita a mulher no seu clero. Não é? Não aceita. Não aceita? Não, não tem mulher no existe, clero. Não tem essa discussão hoje? Não, a discussão faz tempo que tem, mas não tem mulheres ordenadas. Qual é o status hoje dessa discussão? Qual é o andamento? Porque eu tenho lido a respeito, não com profundidade, mas existe uma luta aí para a participação mais efetiva da mulher na Igreja Católica. Sim, é uma reivindicação antiga de muitos setores da Igreja, não só o setor feminino, mas também muitos homens também, padres. Só que existem coisas que são meio difíceis, né, de se quebrar historicamente, porque a Igreja não nasceu na semana passada ou 10 anos atrás num bar de esquina que fecha a gente fez a Igreja. Não, tem 2000 anos de história. É uma tradição e às vezes é muito rica, mas às vezes é pesada no seguinte sentido, para fazer algumas mudanças necessárias. Então é necessário que a mulher tenha um papel mais atuante em nível de presbitério. Sim. É necessário, porque na história da Igreja, lá nas primeiras comunidades, existiam as diaconisas, junto com os apóstolos, na época dos apóstolos. Tinha as diaconisas, as mulheres. Então, biblicamente, dá até para ter até justificativa para colocar a figura da mulher no presbitério. Só que é um processo lento. Né? Não vamos ver esse processo. Eu acredito que sim, porque o Francisco, meu irmão, Francisco, aguarde. Agora, mais do que isso, eu acho, independente de ser da Igreja Católica, isso de qualquer outra religião, se fala muito em oração, e ninguém percebe que existe aí na palavra oração, o final dela, que é ação. Porque ficar dentro de algum lugar orando, você talvez não esteja falando com Deus ou fazendo a sua missão, né? Eu acho que a ação que a oração pede Sim. é muito mais importante. Então, o que no seu dia você fez de ação que fortalece a sua oração? O que na sua semana, né? Vamos ser mais bonzinhos, não vamos falar no dia, mas na semana, quer dizer, um sorriso, uma gentileza, um bom dia de coração, falar assim, bom dia para o faxineiro, para a pessoa que está na rua, né? Bom dia. A gente nem olha, a gente tropeça nas pessoas e não olha, a gente não vê o ser humano atrás do gari da rua, a gente não vê o ser humano atrás da mocinha que te trouxe o café e deixou aqui na mesa para você. Você nem olha, você fala obrigada. Você nem olhou, você nem viu quem foi. Tá? Cadê a ação da oração? Então, independente de que local que a gente esteja, de qual o nome da religião que a gente esteja exercendo ou falando sobre ela, eu acho que o que falta são ações. Eu estou vendo ações muito piores do que as boas, né? Eu acho que está faltando a gente olhar no olho mesmo e falar assim, olha, todos os dias, todo dia eu rezo antes de dormir.
Então, se propõe a fazer diferente. Todos os dias que eu acordar, eu vou fazer pelo menos uma boa ação. E uma boa ação que eu estou dizendo é uma coisa simples. É dar um sorriso, é olhar para alguém que não esteja bem e perguntar, você está precisando de alguma coisa? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Mas falar isso de verdade, né? Não é só querendo que não aconteça. Você não acha que falta um pouco de ação na oração, padre? As pessoas precisam perceber o alcance das suas atitudes. Nós não temos consciência clara, muitas vezes, que aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, como atinge e machuca o outro à nossa volta. Nossa! Às vezes uma palavra não tão bendita, mal colocada. Nós não percebemos. Não percebemos. O mal que causamos com essas O mal atitudes. que causamos. Gestos, às vezes o fato de você não olhar para uma pessoa quando você está passando, você está diminuindo ela. Eu falei isso uma experiência muito interessante que eu tive. Perceba-se, nota-se melhor. Padre não nasce padre, né? Não é Claro. normal. O padre é o ser humano como qualquer outro. Como qualquer outro, exatamente. Então, tive algumas experiências de trabalho em que o patrão ou pessoas com que a gente trabalhava que tinham um grau, um nível superior, né, assim, uma posição superior, se sentiam acho que com o rei na barriga. E aqueles que estavam abaixo não eram nada, eram apenas peças de reposição, sabe? Eu achei muito interessante ter passado por experiências assim. Para quê? Para a gente valorizar e aprender a tratar, olhar para o outro, não pela função, pelo cargo ou posição que ela tem, mas olhar para o outro como irmão, como ser humano, igual a mim, né? E aí, do mesmo cuidado que eu quero que você tenha comigo, eu vou dar o mesmo cuidado para ti. Isso é importante. Então, nós não sabemos da nossa capacidade de fazer o mal, que às vezes a gente faz sem perceber. Mas também não sabemos, inconsciente. Mas também não sabemos Todos nós da nossa fazemos, às vezes. capacidade de fazer o bem, né? Porque mas aí que está uma questão, uma coisa muito importante. Nós temos escolha, temos a capacidade de escolher. Temos a capacidade de escolher, por isso que Jesus sempre falava, ficai vigilantes, orar e vigiar, e também está associado a isso. Fica vigilante com as suas atitudes, com as suas opções, das pequenos gestos e pequenas coisas que você faz. Porque essas é que fazem a diferença. E aquele católico, padre, que vai à igreja em busca da solução imediatista? Está desempregado, procura a igreja. Está com problema de saúde, procura a igreja. Resolveu os problemas, receberam as graças, some, não volta. O senhor falou isso outro dia, uma missa que eu assisti, na paróquia aqui em Moema, Nossa Senhora Aparecida. Que é uma coisa que acontece muito, não conheço o católico de fora, mas o brasileiro tem muito esse hábito. Eu conheço vários que procuram a igreja só em situações de desespero. Na verdade, são essas pessoas que enchem as igrejas protestantes. Porque lá eles oferecem coisa imediata, né? Solução imediata, 24 horas, plantão, né? Praticamente, drive-thru até, tem uma aí que tem até drive-thru de oração. Para quê? Que oferece coisas imediatas para as pessoas. Talvez no passado, ou em alguns lugares você pode encontrar, você pode ver a igreja católica talvez ainda fazendo algo parecido. No passado fez. O imediatismo, o milagroso, o espetacular. Acho que com o tempo, acho que as coisas vão amadurecendo, vão se abrindo. E hoje é importante as pessoas perceberem que devemos buscar a Deus não para resolver os nossos problemas, não para solucionar uma questão familiar, pessoal, profissional, mas porque é nosso destino, é nossa origem, nosso destino. E a gente vai crescer como pessoa a partir do momento que buscamos e aprendemos com Ele. Quer dizer, adesão. Nós somos convidados a aderir, né, a Deus através da pessoa de Jesus Cristo, no nosso caso. E fazendo esse processo de adesão, nós somos chamados a fazer uma reforma interior, a perceber, olhar para o nosso modelo, nosso paradigma, que é Jesus, que era bom, era justo, era santo. E eu? Será que eu sou bom, sou justo, sou santo? Ou eu só penso em mim, sou egoísta, E quando a gente faz esse processo, aí isso dá trabalho, isso dói, porque eu tenho que olhar no espelho e perceber quem eu sou. E perceber se eu sou, o quão honesto ou não eu sou. E assumir isso para si mesmo é difícil. Por isso que é mais fácil o quê? Transferir o problema para fora. Eu jogo, quem é culpado dos problemas da minha vida? É o diabo, é Satanás, pronto. Ou é o fulano de tal que fez isso, Beltrano de Ciclano. A culpa nunca é minha.
E quem é responsável para consertar as coisas da minha vida? Ah, é Deus. Vamos rezar, vamos fazer promessa, vamos lá que o pastor põe a mão e aí vem o Espírito Santo e resolve tudo para mim. Quer dizer, e a minha responsabilidade fica onde? Percebe? E se a gente olhar direitinho, o que Jesus ensina? É exatamente isso. Nós é que somos os agentes do nosso bem ou do nosso mal. Construímos o nosso inferno, construímos o céu na nossa vida. Se estamos com Deus, se o buscamos, aí a história é outra. Aí eu posso aprender a caminhar melhor, a caminhar com mais segurança. Jesus é aquele que ilumina, né, o nosso caminho para perceber melhor para onde devemos seguir e ir. Senão eu só vou pelo meu nariz, pelas minhas vontades, tropeço, me machuco e machuco quem está à minha volta. Então, infelizmente, Caetano, muitos dos católicos foram educados na fé, aspas, com essa perspectiva do imediatismo, não do compromisso. Jesus nos chama ao compromisso. O evangelho de ontem é interessante. Um cidadão lá que procura Jesus, estava procurando Jesus, pegou a barca, foi para lá, para cá. Ah, estava te procurando. Falei, vocês só vieram atrás de mim porque vocês comeram o pão que eu multipliquei. Quer dizer, para satisfazer a necessidade imediata. Agora, compromisso, se eu te chamar para compromisso, você fica? Em outras palavras, né? Nada, né? Nada. Por isso que o cristianismo é religião para poucas pessoas, não para muitos. Lembra aquela história? Muitos chamados e poucos escolhidos? Tem a ver com isso. Não é para ser vocação para padre e irmã só, não. Muitos são chamados a abraçar a fé cristã, né? Abraçar a causa de Jesus. Mas poucos realmente abraçam inteiramente. Querem, ao invés de se colocar a serviço de Deus, se servem de Deus. Então esse pessoal hoje está aqui, amanhã está ali, amanhã está acolá. Por isso também que não devemos nos preocupar com números. Eu queria voltar só um pontinho atrás. Você estava falando que na época da década de 60 e que depois houve uma mudança e a gente cortou o assunto, aliás, fui eu mesmo que cortei teu assunto falando de família. Mas então, assim, eu peço desculpa da gente ter cortado aquilo e eu queria voltar um pouquinho naquele assunto com o seguinte foco. Antes, era vergonhoso nós não frequentarmos nenhuma igreja, né? Não estar ligado à comunidade de forma alguma. E todos falavam, inclusive os nossos presidentes, os nossos governadores, os nossos prefeitos, eles nunca, quer dizer, estou falando das autoridades do país, eles nunca tiveram vergonha de dizer que iam à igreja, ao contrário, era vergonhoso não ir, né? Depois que houve a liberdade, que veio a democracia e tal, parecia ser meio proibido você dizer que você ia à igreja. Você falou, que você vai na igreja? Pelo amor de Deus. Né? Coisa horrível. Então, criou-se um pouco de vergonha disso. E enquanto você vê nos outros países, os outros presidentes, eu observo isso com muita atenção, eles vão todo domingo à igreja. Todos os presidentes de todos os outros países. Aquilo é mostrado claramente. Nós não temos isso. Esse hábito. Nós não temos mais, a gente tem vergonha. Só em situações emblemáticas. A gente em datas especiais. A gente tem vergonha. Em solenidades especiais. Agora, a gente não tem vergonha de noticiar que o pai matou o filho, né? Você não tem vergonha. Né? Noticia que é uma maravilha. Então, agora, vergonha de noticiar e de dizer que eu tenho uma religião, que eu sigo, que seja ela qual for, que eu não estou efetivamente dizendo da Igreja Católica, falando de qualquer uma, ou qualquer uma parece que é qualquer uma, mas não nesse sentido pejorativo, todas as outras. mas todas as outras. O importante é o acreditar, o crer, né? O que aconteceu para as pessoas terem tanta vergonha assim? Olha,
Eu acho que aquela ideia de modernidade, somos modernos, tudo que é antigo, tudo aquilo que é dos nossos pais, né? Que são nossos pais, é a coisa atrasada. É fácil de compreender se a gente olhar a questão do caipira, né? Tem gente que tem vergonha de ser caipira, de falar que é filho de caipira. Eu, que por é do exemplo, sou interior. caipira do interior do estado de São Paulo, criado na roça. Ela porta carne, porta porque... carne e me sinto orgulho danado. Então, mas teve, nessa época também, mais ou menos ali, pessoal, uma vergonha danada. Mas depois foi se percebendo que não tem nada a ver, que não é por aí. Graças a Deus a viola, né, caipira. Não, quando eu cheguei em São Paulo há 30 força. anos, ninguém gostava de música caipira, tinha vergonha. É 5 Hoje é horas da moda. manhã. Hoje todo mundo gosta de 5 horas da manhã era Chitãozinho programa, né? Chororó, Caipira, nas AM de manhã. Tunique e Tinoco, da beira da Tuia. Beira da Tuia. Exatamente. Eu não sei do que vocês estão falando. Né? Aí, ó, ela própria. Eu sou urbana, não sei do que vocês estão falando. Então, teve um período de negação, né? De negação daquilo que das coisas que são dos nossos também, pais. né? Nesse Deixa de sentido, dá para compreender aquilo que o Darcy Ribeiro fala. O Brasil, querendo ou não, é um país novo, é um povo novo. Não tem nem projeto de nação ainda. Aí fala, mas os Estados Unidos é mais novo que o Brasil, olha como tá. Mas só que eles vêm de um berço mais consolidado, né, do que o nosso. Austrália, Nosso Canadá. berço, Mudando um Vem pouco de um de berço. assunto, Hélio, o padre Ederaldo é estudante de jornalismo. Dentro de 2 anos Pois não. será nosso colega. Aproveite, eu vou até mostrar. Esse aqui é o boletim mensal da Igreja Nossa Senhora Aparecida de Moema, aqui em São Paulo, editado pelo padre Ederaldo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa nova opção profissional na sua vida. Por que decidiu fazer jornalismo? Já é teólogo, é padre, é filósofo e daqui 2 anos jornalismo. Falasse um pouquinho sobre o seu boletim informativo, editado mensalmente para a comunidade de devotos de Nossa Senhora Aparecida aqui em Moema. Isso foi interessante. Essa história começa assim. Antes de entrar no seminário, bem antes de entrar no seminário, com uns amigos do nosso bairro, lá da rua, nós fizemos um jornal de bairro. Foi um espetáculo, uma aventura, na verdade. Mas fizemos e foi bem. Tudo bem. Aí Aqui em depois São Paulo. Aqui em São Paulo. Aí depois, quando entrei no seminário, aí quando eu fui para o noviciado, que é uma etapa do interior, que é mais deslocado, né, das outras obras da província, fica 1 ano lá meio enclausurado, e vou fazer um boletim do que acontece aqui, das nossas reflexões, de indagações e distribuir na província. Fiz também. Quando voltei para São Paulo já para estudar teologia... Já ordenado? Não, estudando Ainda não. teologia. Aí eu trabalhei numa paróquia no Americanópolis, ali, e fizemos o boletim da paróquia também. Mas não tratando só de coisas da igreja, tratando de coisas do bairro, dos problemas da circunvizinhança deles. E foi bem. Depois de ordenado, eu fui trabalhar no Maranhão, como diácono e depois como padre. E lá foi um espetáculo. São Luís? Não, Coelho Interior. Neto. Atendemos 3 paróquias em 3 cidades. Coelho Neto, Afonso Cunha e Duque Bacelar, até hoje. E lá, a paróquia pega a cidade inteira. Na verdade, as 3 cidades. E aí eu fiz um jornal impresso, papel jornal, dupla página, imprimia lá em Teresina, acho que eram 8.000 exemplares, distribuição gratuita. Foi um espetáculo, foi um sucesso danado. Sabe, aquelas experiências, né, do dia a dia. Depois fui para Moçambique, fui secretário-geral da Conferência dos Religiosos lá por algum tempo. E também fiz um boletim dos religiosos para distribuir para a comunidade. E também da próprio seminário, que eu fui formador lá, para distribuir para a província. Então, de lá, distribuiu para cá. Então, quer dizer, cedo ou tarde, bem ou mal, grande ou pequeno, mas eu sempre me envolvi um pouco com a comunicação. Sempre me envolvi. Mais essa parte impressa, porque eu acho importante isso, né? A pessoa ter a tatalidade, né? Ele se envolve no dia a dia. Da informação, o impresso. Por mais que a internet, que ela veio para ficar, graças a Deus, mas as pessoas gostam de ter o material na mão. A paróquia Nossa Senhora Aparecida de Moema tem uma televisão, tem a TV Paróquia. A missa é transmitida, a missa das 18h30, ela é transmitida diariamente pela TV Paróquia, pela internet. E às 6 missas do domingo também. Às 6? Às 6 missas do domingo também. Ah, é? Tudo pela internet. E aí o que acontece? Aí no ano passado, quando eu voltei para cá, aí o provincialado faz um projeto, uma proposta de estudo.
Aí eu olhei, aí me falaram, por que você não faz jornalismo? Você sempre se meteu com isso. O pior é que é verdade. Depois comecei a fazer toda a trajetória, vou fazer jornalismo. É um espetáculo, tá uma delícia o curso. A gente vai aprendendo cada vez mais. No segundo ano? No quarto semestre, na FAPCOM, que foi a primeira da cidade de São Paulo em jornalismo, pelo ENAD. Tá muito bom o curso, muito legal mesmo. E aí vamos ver. Por que jornalismo? Não apenas, meu gosto pessoal. É que a comunicação é uma das 5 linhas do apostolado salvatoriano. Então, o salvatoriano são 5 linhas de trabalho. Então, é comunicação, justiça e paz, questão da cidadania, né, sustentabilidade, essas coisas. Formação de lideranças, juventude e educação. São 5 linhas onde nós focamos o nosso trabalho. Porque temos colégios, etc. e tal, né? Só que não tem ninguém para comunicação. O grande comunicador, jornalista formado que tínhamos é o Padre Zanella, que faleceu há alguns anos atrás. Eu falei, então eu vou. Da congregação? Da congregação. Então, daqui a pouco você vai ser o porta-voz da congregação salvatoriana. Olha, temos projetos de comunicação em nível de província. Vamos ver se vai sair. Agora, e o coordenador do apostolado salvatoriano é o pároco de Moema, o Padre Jair. Então, que é um grande comunicador. Que é um grande comunicador. Excelente. Então estamos em sintonia, bastante sintonia nesse sentido, né? Ele faz programas de rádio, ele grava aqui os programas de rádio dele lá para umas 5, 6 cidades lá em Santa Catarina. Santa Catarina. E faz ainda toda semana. Então, foi entrando, sabe, a questão da comunicação. E tem tudo a ver, né? Porque se a ideia, a missão é levar a palavra de Jesus, você precisa da comunicação para isso, né? E essas igrejas, São Paulo tem algumas católicas, que após a missa praticam o exorcismo. Como é que o senhor vê isso? Eu fui numa missa outro dia, numa igreja ali no Paraíso, em que logo após o encerramento da missa, as pessoas vão para o altar, o padre faz uma bênção e as pessoas, algumas caem no altar. Você tem que ver O que significa isso? Olha, eu achei muito... Com todo o respeito, achei muito estranho. Você tem que ver se não é igreja católica, católica brasileira. Não, a missa é celebrada num rito grego bizantino, então que é católico, que também é considerado católico. Certo. Mas é uma outra então é um outro rito. Então não é a católica apostólica romana. Então é um outro rito. É um outro. É um outro rito dentro da igreja católica, respeito ao Papa, está alinhado tudo. Alinhado com o Papa em Roma. Mas é outro rito. É outro rito. Então é o jeito deles. Lá. O exorcismo é uma coisa muito... Porque na igreja católica, apostólica romana, não é qualquer padre que pode fazer exorcismo. Tem que ter Mas formação. Mas a igreja católica, apostólica romana aceita... Faz o exorcismo. Faz o exorcismo. Tem curso, mas tem curso na Itália, lá em Roma. Curso para exorcistas. Então, não é qualquer um que pode fazer exorcismo. O que é o exorcismo de fato? Tanto se fala em exorcismo, mas ninguém sabe muito bem o que é. A princípio, a gente partindo do conhecimento geral, é retirar as possessões demoníacas. Mas eu não posso falar mais porque eu realmente não sei. Mas é verdade. As possessões demoníacas. Coisa, os obsessores. Vamos dizer assim. Mas aí quem pode explicar melhor mesmo para ti é quem fez o curso mesmo. E são pouquíssimos. São pouquíssimos. Aqui no Brasil não sei se tem. Olha, existia dos mais idosos, sim. Dos mais idosos. Existia numa igreja que era ali na Moca, se eu não me engano. Eu estou vendo a igreja, uma igreja pequenininha. Lá existia um padre, era uma pessoa super bem formada. Eu cheguei a fazer algumas matérias com ele na época. Inclusive, ele não falava muito, não era uma coisa difundida, não era... Ele falava, menos, não, porque era um caso ou outro, não existe possessões demoníacas, assim, do nada, é a torta direita e muito. É um negócio muito raro. Como existem também aquelas... como chama? Chamas de Jesus também, né? Estigmas. Os estigmas. E isso existe, mas é muito raro. E tem o padre que sabe lidar com isto, que estudou para isso. Mas são poucos, porque é raro. Que é um curso específico. Não é qualquer padre que pode ir. Vou fazer exorcismo ali. Não é assim, não. Bem, Padre Ederal, estamos terminando o programa, está em cima da hora.
Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Ellen, muito obrigado. Muito assunto Não é? ainda. Temos muito assunto, chamaram Nem novamente. falamos dos Da novos canonização. santos. Do papo, Tá vendo? mais 2 minutos. Canonização. Diretor, 2 minutos. A canonização do Padre Anchieta, Anchieta. dos João Paulo Papas João II. Paulo II e João XXIII. Como é que o senhor vê, sobretudo, do Padre José de Anchieta aqui no Brasil? É importante a gente perceber assim, a igreja não faz santos. A igreja reconhece uma vida, aspas, de doação, de serviço de determinadas pessoas. Serviço a Deus, serviço principalmente aos irmãos e irmãs. Nesse sentido que a gente chama de santo. Então a igreja não fez santo fulano, não. Ele teve uma vida onde se doou plenamente a Deus e aos irmãos. Isso é ser santo. Ser santo não é ser perfeito. E não é ser necessariamente você bonitinho. tem que fazer milagres, né? Não, no caso aí... O Padre José de Anchieta, por exemplo, não fez milagres. Para o reconhecimento da igreja, é bem rigoroso hoje. Então tem que ter milagres comprovados, que nem o caso de João Paulo II. Agora, você tem o caso de João XXIII, que foi um espetáculo, fez um bem que ele nem imaginava o tamanho do bem que ele fez, com o Vaticano II, por exemplo, que ele que convocou. E Anchieta, no processo que ele, representando os jesuítas, fez aqui no Brasil, nossa senhora, um espetáculo. Nem precisa de... É a obra do Anchieta, É a obra. todo, e não o milagre em si. Então veja, não precisa ser aquela perfeição para ser santo. Se você se dá o melhor de você a Deus e aos irmãos, meu Deus do E céu. temos também Frei Galvão, né, que foi canonizado Frei Galvão. há pouquíssimo tempo. Foi com Bento XVI ainda. Com Bento né? XVI. Exatamente. Então é uma coisa boa para a igreja, são referências que nós temos falta. Por isso essa preocupação em reconhecer uma vida de testemunho de algumas pessoas, os santos, por exemplo. Isso tem em várias igrejas, várias vamos dizer assim, confissões religiosas. Por exemplo, não tem como negar, Chico Xavier era uma referência de bondade, independente da fé, se é espírita, se é católico, não importa isso. É uma referência de bondade e de amor ao próximo. Não tem como negar? Não tem como negar. E obviamente nesse fez sentido. muitos, entre aspas, milagres. Chico Xavier. Exatamente. Muita gente. Exatamente. Né? Com a sua Com sua bondade. bondade, Né? Com sua caridade espiritual. Então, sabe, a gente tem que desmistificar nesse sentido, ser santo é impossível. Não. É dar o melhor que você tem para o irmão e para a irmã. Para o bem do próximo. E que você está fazendo bem para o próximo, está fazendo para Deus. E esse é o papel da igreja, Isso né, é padre? ser santo. De todo É o cristão. papel da igreja De todo e do cristão. cristão. De todo E do cristão. cristão. Então, mais uma vez, muito obrigado, Padre Imagina, Geraldo, também. pela sua presença, pelos seus ensinamentos. Imagina. Foram muito bate-papo importantes. gostoso. Obrigado, Ellen, pela Obrigada sua pelo participação. convite. E até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Muito obrigado.